Olá, seja bem-vindo ao VScast, o podcast oficial da Visual Systems. E hoje aqui nós vamos falar sobre o lançamento de uma nova funcionalidade, que é o acesso seguro. E isso vai permitir que os nossos times de operações, nosso time de suporte, ele possa realizar operações à distância no ambiente dos nossos clientes de forma muito mais segura, né? E aí talvez até atendendo alguns compliance de mercado. Não vamos falar de compliance, mas temos ali bastante funcionalidade legal dentro dessa plataforma, dentro desta funcionalidade que está integrada à plataforma Hitify. E hoje aqui, para nos ajudar mais uma vez, o Leandro Big, que é o nosso gerente de produtos, lá no gestor de produtos na Visual Systems, e o Siqueira, que é lá do time de Dev, especialista aí em automação e nessa plataforma no acesso seguro. Senhores, sejam bem-vindos ao VScast. Beleza, obrigado, Rafa, mais uma vez aí pelo convite. Vamos trazer aí bastante informação aí sobre o acesso seguro e algumas novidades aí. Bacana. Beleza, Rafa, obrigado aí pelo convite, agradeço, um pouco em cima da hora, mas vamos aí, vamos tocar o barco. Aqui é assim, quem sabe faz ao vivo. Já é nosso dia a dia aí, nosso cotidiano, então vamos trazer aí um pouco mais de como foi a construção, o que é o acesso seguro e umas possíveis melhorias aí futuras, vamos dizer assim. Sim, bastante ideia, né? Bastante ideias. Bom, Big, vamos direto ao ponto. MSP, que é as empresas que são provedores de serviços gerenciados, como é o caso da Visual Systems, dentro da nossa unidade de negócio Hitify, além da plataforma, nós temos os nossos times ali de operações, que é o time de gestão de eventos. A gente já falou em outra edição aí do VScast sobre a AGE automática, todas as funcionalidades que ela está trazendo. E nós temos o time de suporte, que é presta suporte à distância em N tecnologias para os nossos clientes. E o dilema toda vez como é a forma de acesso, troca de planilhas com senhas, enfim, às vezes você vai para ambientes mais regulados, você tem problema com ali a parte de segurança do cliente. E onde surgiu essa ideia do acesso seguro, né? E onde foi o ponto ali? Qual o case realmente chegou na hora e falou, tem que fazer agora, mudar um método de conexão lá para o ambiente dos nossos clientes que traga mais segurança para todos os lados, né? Porque isso não é só segurança para o cliente, a Visual Systems como um provedor de serviços de operações ali, ela também tem que ter a preocupação de ofertar algo que vá no compliance de segurança dos clientes dela, né? Sim. Bom, teve várias coisas, né, que veio a chegar nesse acesso seguro. Então, por exemplo, a gente tinha muito a parte também, a gente ouviu os dois lados, né? A gente tem que sempre pensar tanto no pessoal que vai fazer o atendimento, né, então, e com os gestores a nossa preocupação de segurança. Então, a gente tinha esse problema. A melhoria da agilidade, né, que nem você falou, às vezes tem muito lugar de senha, tem que ter cofre, tem que ter toda essa parte de segurança, só que às vezes ficava um pouquinho mais lento, mas também a nossa parte de gestão, a gente tem que olhar para esse lado, tem que saber quem acessou, tem que ter toda essa compliance, né? Então, juntando todas essas solicitações, foi onde a gente pensou, né, em utilizar essa plataforma de acesso seguro. Então, onde a gente consegue consolidar esses acessos, gravar e assim por diante, a gente vai até detalhar mais tecnicamente sobre isso. E como na Visual a gente tem times separados, né? Por exemplo, o time de projetos, né? De delivery que nós chamamos, eles também às vezes concorriam com os times de operações para poder fazer acesso dentro do ambiente se eles estivessem fazendo um projeto lá, né? E isso também trazia um pouco de concorrência, que acabava atrapalhando a operação no dia a dia, né? Sim, sim. Então, baseado em todos esses incidentes, assim, que a gente esses conflitos, né? A gente pensou em utilizar essa ferramenta. E aí eu lembro a primeira vez que o Helder, pessoal, é um dos fundadores da Visual Systems, é meu sócio lá na Visual Systems. Eu lembro da primeira conversa que a gente teve a respeito disso, ele estava super empolgado com a ideia. Ele é um dos grandes patrocinadores da ideia hoje dentro lá da Visual Systems. E aprendemos muito, né, Siqueira, desde então. Ô, Siqueira, de forma assim, muito simples, explica para quem está nos assistindo, nos ouvindo agora, o que é o acesso seguro, o Hitify Acesso Seguro? Opa, Rafa, vamos lá. De forma simples, assim, vamos dizer, todo o acesso a servidores com protocolo RDP, SSH, estamos falando aí de Linux, Windows, Hyper-V, todo o acesso
de servidores sai daquele método manual que era antigamente, eu tenho que conectar numa máquina, dessa máquina eu faço um túnel em tal servidor, ou eu tenho que fechar uma VPN específica, cada caso, vamos dizer assim, um método de acesso diferente, para trazer tudo num navegador. Então tem ali, de uma forma centralizada, todas essas conexões em uma única tela ali, e com o poder de um clique, vamos dizer assim, a pessoa já está acessando aquele servidor. E tudo isso, a gente tira até o manuseio de credenciais, que era uma coisa que mais impacta, né? Que no dia a dia sempre acontece, eu envio uma senha para você num Teams ali, anoto num bloco de notas, e vai saber onde que vai parar o rastreio dessas credenciais. Então, com isso, o nosso ecossistema, a gente sobe essas ferramentas, a responsável pelo acesso e o nosso cofre. E com isso, a ferramenta, assim, o core, vamos dizer, ele consegue buscar a senha, a credencial de acesso e fazer essa conexão com esse servidor. E tudo isso, dizendo assim, a auditoria completa. Então, o colaborador iniciou uma conexão às 3 horas da tarde, ele finalizou às 3h30. Tá todos esses 30 minutos ali sendo gravado, tanto a parte visual, que é a parte de vídeo, né, o vídeo em si, como a parte de texto. Então a gente tem arquivos apenas com os comandos que foram digitados no teclado do cara durante o acesso, e todo esse controle aí, vamos dizer assim, em uma única ferramenta. Então, de forma simples, o acesso seguro é a integração de duas ferramentas. Uma ferramenta para você poder fazer conexão dentro do ambiente do cliente. Exato. Né, de fazer uma conexão externa ao ambiente de tecnologia do cliente, e uma ferramenta onde você tem um cofre de senhas, que são as senhas de acesso a esse ambiente, ou você vai fazer um salto lá do time da Visual Systems até o ambiente do cliente. Então, a gente vai estabelecer uma conexão sem a gente trocar senha, sem o nosso colaborador pegar alguma senha em algum lugar, digitar essa senha, enfim. Isso tudo é transparente no momento da operação. Sim, apenas um clique. O cara clicou, ele já está ali no ambiente podendo fazer. A gente pode citar aqui até o ganho de velocidade. Imagina o tanto que o cara ia perder 10, 15 minutos ali só passar aquela senha, fechar uma conexão, fechar uma VPN. Com um clique ele já está dentro do ambiente atuando. Que a gente padroniza, né, o acesso, né? Então, é que nem o Siqueira diz, né? Então, cada cliente era uma forma de acessar. Então, e aí você tem que ler documentação, ver como que era, eu preciso fechar um túnel, não, preciso acessar tal servidor, Então, tinha toda uma documentação, cada cliente era de uma forma. Então, isso padroniza, deixa tudo centralizado e garante essa segurança de senha. Porque quem busca a senha para conectar no ambiente não é mais uma pessoa que vai lá. É o próprio acesso seguro que vai lá, consulta isso tudo de forma criptografada e fica não tem ciência do analista, e ele vai lá e conecta nesse ambiente, né? Então é muito mais rápido e mais seguro porque não tem esse conhecimento dessa senha, né? Pô, bacana isso, hein? Melhora muito a segurança, né, para ambos os lados. E como é que é o processo de instalação, o processo de onboard, o processo de setup do acesso seguro, né? Entramos um cliente novo, como é que isso funciona? Vou dizer aqui, o nosso processo de onboard hoje, resumidamente, é uma imagem, né, um SO que a gente transformou no nosso hub da Hitify. Então, a gente entrega essa imagem para o cliente, para a pessoa que vai subir esse primeiro acesso, né, esse primeiro proxy. A partir do momento que ele startou lá, é todo automatizado o processo, então ele vai se autoconfigurar, configurar seu disco, aí vai para os processos, vai subir o nosso proxy para o nosso monitoramento, vai subir nosso hub, que é o responsável pelo acesso do cliente que está lá dentro, né? Então, o hub em si fica do lado do cliente, vamos dizer assim, isso das fica conexões. Atrás do firewall dele. Atrás do firewall dele. Então, eu tenho um proxy fechado em ambiente A e eu quero conectar numa conexão no ambiente B. Não vai dar certo. A gente está centralizado à rede que aquele hub tem acesso. Então, tem que acessar uma rede B, a gente tem que subir um novo hub ali, e com esse processo daí é uma questão automatizada, vamos dizer assim. E até assim, né? Então, esse é o primeiro passo, né? Onde a gente tem o hub, a instalação, mas também, né? Tem toda a parte do cadastro. Então, se a pessoa vai lá e adiciona um ativo no monitoramento e coloca as credenciais, isso tudo, que nem a gente falou, né? Então, toda forma de manuseio dessa senha é tudo pela plataforma. Então, eu coloquei lá na plataforma, ela já vai fazer automaticamente inserção no cofre de senha, onde posteriormente vai ser usado para acesso seguro. Então, fica totalmente, né, nessa
criptografia e segurança dessas senhas. Né? Isso para mim é um golaço, porque muitas vezes, antes de chegar a uma situação como essa, o pessoal tinha que trocar planilhas com host, com senhas, enfim, através de mensagens instantâneas ou e-mail. Isso, de certa forma, também diminui muito a segurança da operação como um todo, no start da operação. Sim. E todo esse acesso, toda essa comunicação, a gente pode dizer, ela é feita a partir de uma VPN fechada desse hub para o nosso ambiente. Então, toda a parte de segurança, sim, o cliente não tem que se preocupar com as regras do firewall dele, porque ela fica do nosso lado. Então, a gente tem um firewall ali fazendo controle e a liberação apenas dos protocolos e das portas que a gente necessita para conectar e comunicar ali. Então, a gente não precisa de um SSH liberado, a gente não precisa de um RDP liberado, é apenas aquela porta específica ali que a gente consegue trafegar e fazer essa conexão via essa ferramenta de acesso remoto. Legal. E Big, como é que o nosso time de operação, nosso time lá de suporte, né, de certa forma, usa essa ferramenta de acesso seguro? Então, cada vez a gente vai evoluindo mais aí a plataforma, né? E recentemente a gente lançou todos esses atalhos, né? Para direto na plataforma. Então, ele está lá, por exemplo, navegando ou vai atender um ticket. Na hora que ele vai já olhar o ambiente, fala assim, esse aqui está com evento. Então, quer dizer, a gente colocou em vários módulos da plataforma um link, claro que é com perfis específicos, vai ter acesso ou não, né? Então, a gente libera por permissão. Então, por exemplo, o Rafael vai ter acesso ao Guacamole. Então, ele vai aparecer a parte lá do link. Então, ele clicou lá, vai ter o link para o acesso seguro, e aí ele consegue ter acesso. Então, aí tem toda essa parte no módulo de explorar e monitorar, que é onde a gente tem a visão macro do ambiente, né? Então tem tudo isso. Na parte do cockpit de eventos, então ele já está vendo o evento ali, ele já pode até tratar ele, consegue ir lá. A gente tem a parte de documentação. Lá dentro da documentação também tem esses links. Então a pessoa está ali, preciso acessar o proxy, eu vejo na documentação qual é, consigo clicar lá e ele vai ter o acesso. E reforçando, isso tudo com a senha da pessoa. Então, se você tem acesso, você vai conseguir entrar nesse ativo. Senão, não. Então, é tudo feito dessa forma. E aquela história, toda essa parte de tirar o mecanismo de como conectar, ajudou muito também na eficiência, né? Porque antes, que a gente comentou, às vezes, para você chegar a ter acesso, levava muito tempo. Agora, com um clique, você já vai estar no ambiente e reforçando. Tudo com nossas camadas de segurança. Então, a parte de senha, a parte de gravação e assim por diante, que a gente vai detalhar um pouquinho mais aí nessa conversa. A parte operacional dentro da plataforma, ela fica logada na plataforma. Depois, o que ele faz, depois que ele estabeleceu a conexão com o acesso seguro ao ambiente do cliente, depois acho que a gente vai explorar um pouquinho mais, isso fica também com rastreio dentro do próprio acesso seguro. Agora, Big, a gente olha para ambientes que são ambientes mais regulados, né? E talvez isso é uma exigência ali do CISO ou talvez de algum compliance regulatório que aquele ambiente tem. Na sua visão, isso traz um diferencial competitivo, né, para o time Hitify dentro do dia a dia para operar em ambientes como este? Sim, faz todo sentido, né? Principalmente porque a gente tem que ter uma rastreabilidade do que aconteceu. Então, com a plataforma HIT e o acesso seguro, a gente tem toda essa parte. Então, a gente vai ter lá, desde a hora que aconteceu o evento, tudo sendo tratado, e assim que ele acessou qualquer tipo de ativo que está na nossa plataforma de acesso seguro, ele vai ter lá quem usou. Então, por exemplo, vai aparecer se foi eu que acessei, se foi o Siqueira e assim por diante. Então, ele vai ter o login da pessoa, o horário que ela logou e um detalhe muito importante, vai ter toda a gravação do que a pessoa fez. Então, por exemplo, hoje é dia 22, dia 21, a gente precisou ver o que aconteceu no servidor, porque a partir das 2 horas ficou diferente. Você vai olhar lá na nossa plataforma, vai ter lá. Se teve um acesso, você vai conseguir assistir exatamente o que a pessoa fez naquele dia. Então, é muito importante, principalmente aí nesses ambientes mais regulados, ter todo esse controle, né, de acesso. E até mesmo para a gente, como a gente presta serviço, ter também isso. Fala assim, a gente fez exatamente esses passos, consegue mostrar o que a gente executou. Você tem evidência ali dentro. Isso, né? exato.
O Gabriel, como é que é a arquitetura, tecnicamente falando, como é que é a arquitetura do acesso seguro, né? Você tem uma integração ali entre Jump Server e cofre de senhas, né? Como é que ela protege, na prática, as credenciais que são utilizadas para o acesso àqueles ativos que estão ali no hall de suporte do time da Visual Systems do Hitify? Maravilha, Rafa, vamos lá. Dando um contexto geral aí, antes mesmo da integração entre as duas ferramentas, a gente tem um endpoint na frente, que é uma API, que é responsável por toda a integração da plataforma Hitify com esse ecossistema. Então, desde o processo inicial, o colaborador criou um ativo novo. Esse ativo vai ser criado tanto no cofre, quanto na ferramenta de acesso remoto. Editou uma senha, criou uma senha nova. Tudo isso é via esse endpoint interno. Até mesmo a questão de acesso por um clique, né? A gente tira esse acesso dessa ferramenta e traz para dentro da nossa plataforma mesmo. Então, é tudo esse endpoint comunicando e trabalhando. Então, dessa forma, a gente tira, na parte do acesso remoto e do cofre, não tem nenhuma atuação manual. É tudo automática e tudo com questão de logs por parte da plataforma e por parte dessa ferramenta. O cofre teve um update de senha um dia, tem lá quem fez o update, quando fez, como que estava antes, como estava depois. Então, a gente tem todo esse controle. E a comunicação entre a plataforma de acesso remoto com o cofre se tem ali por RPAs, né, que a gente fala. Esses RPAs têm a inteligência de ficar ali de 5 em 5 minutos, vendo como que está a credencial, se teve uma atualização, se não teve. Então, a pessoa clicou ali, ele vai, coleta aquela senha. Então, é tudo de uma forma automatizada. A gente tira todo esse processo manual que tinha antes, né? Adicionava na plataforma, tem que ir lá na Hitify, né? Ia nessa plataforma de acesso remoto, colocar uma senha na mão, ou se não, até mesmo antes ainda, que era por meio de documentações. Você tem que fechar uma VPN X, essa VPN tem usuário e senha tal. Então, tudo isso era feito manual, vamos dizer assim. Agora não, a pessoa ali, por meio da plataforma, ele literalmente cadastra seu host, vê o monitoramento em tempo real, se tem um alerta ou não, e ali mesmo ele já consegue acessar e fazer a atuação dele. Então, a gente centralizou tudo aí na plataforma em si, vamos dizer assim. É muito legal isso, porque nas funcionalidades da plataforma Hitify, onde o time de suporte e o time de gestão de eventos, eles podem acessar o incidente que está ocorrendo, dali mesmo eles já podem fazer o salto e se conectar no ambiente. Né? Isso, traz uma eficiência muito grande. E outro ponto de vista que você está falando aqui, que eu consigo ver assim, bastante eficiência, é essa questão de atualização da documentação, que antes você tinha que sair e colocar numa documentação que ficava dentro lá de uma parte do Service Desk e que o time tinha que fazer algum acesso antes para poder, enfim, entender qual era a credencial, qual era o host, como fazer a conexão e assim por diante. Né? Puta, é muito funcional, ficou muito funcional. É legal. É legal, bem legal. Agora, senhores, a gente vê preocupações dos CISOs, né? Que aí são os Chief Information Security Office, né? Gestores de segurança no geral, eles pensam sempre em rastreabilidade. Quem fez o quê, aonde fez o quê, né? E como alguém fez alguma atuação dentro do meio ambiente, em especial para os prestadores de serviços, né? Então, eles estão buscando auditoria de sessões, enfim. Como é que o Acesso Seguro faz? Ele faz auditoria, ele grava essas sessões, o Big já comentou que ele faz a gravação dessas sessões, também, acho que já comentou, tem o playback, mas eu queria que vocês nos explicassem como é que é feito esse playback, como é que pode rever o que foi feito, e, sei lá, tem alguma forma de você poder fazer requisições, fazer acesso, tem um chat, tem alguma forma de você pesquisar alguma palavra específica, alguma ação específica dentro desse contexto? Vamos lá, vamos dizer essa parte aí. A questão aí da auditoria, por parte dessa ferramenta de acesso remoto, a gente tem ela completa. Então, a partir do momento que o colaborador iniciou uma sessão, né, startou sua conexão, a gente vai a ferramenta, né, vai estar gravando do início ao fim. Então, vai estar gravando o que ele está vendo, o que ele está fazendo, o que ele está digitando, e no final, né, quando ele acabar essa gravação, a conexão dele, que ele encerrar, automaticamente essa gravação já vem para a ferramenta, e a ferramenta deixa ali numa tela de histórico, vamos dizer. Nessa tela de histórico a gente tem qual foi o colaborador que acessou, quando ele acessou, quando ele finalizou o acesso,
qual que era o IP da máquina que ele estava acessando, porque a gente pode rastrear por meio até disso daí. Se é um ambiente interno, ele estava acessando de tal servidor, às vezes estava com um usuário de outra pessoa, não sei, alguma coisa, a gente tem tudo esse rastreio. E aí entra na parte da gravação em si. Então ali com um clique você abre, você tem do momento inicial exatamente o que ele fez, a tela dele, e tem um chat do lado, vamos dizer assim. Nesse chat ele deixa ali descrito tudo que ele teve de interação, vamos dizer assim, com o teclado. Então, eu digitei um DNF install para instalar um pacote. Ele vai estar lá, segundo tal da conexão, a pessoa digitou DNF install, NetTools, um exemplo. E eu posso fazer um filtro. Às vezes é uma gravação de 3 horas, eu quero saber só se o cara deu um delete, um drop no banco. Eu pesquiso pela palavra-chave. Coloco lá um drop. Ele vai trazer ali exatamente quais segundos teve aquela palavra ou se teve. Tô imaginando aqui, Big, se no futuro dá pra gente poder, enfim, buscar através de mecanismos de busca, igual o Siqueira está falando, dá para a gente buscar algo lá dentro e talvez emitir um alarme ou outra coisa assim, talvez em tempo real, né? Sim, exato. Daria para fazer alguma dessa forma, mas também nessa parte pensando na parte de segurança, né? Que nem o Siqueira disse. Então, deu algum problema, em vez de você assistir uma gravação inteira, você faz a busca lá em comandos chaves e ele vai aparecer ali já, tudo certinho. E caso você queira ver acontecendo, é só dar play ali naquele momento que ele vai mostrar a tela exatamente o que estava sendo feito. A gente já teve algumas situações, né, que assim, o cliente ele coloca... Porque, assim, para explicar para o pessoal, né, isso... o time da Visual System, quando ele presta suporte no ambiente do cliente, nós fazemos de forma compartilhada, né? Então, às vezes, a operação, quem fez determinada operação, a gente consegue rastrear que todas as operações que foram feitas pelo nosso time, elas ficam ali gravadas. Isso é muito, muito bom. Igual isso que ele colocou, né? Mecanismo de busca, playback, enfim, pode fazer toda a parte de rastreabilidade dentro da ferramenta. Poxa, então nós falamos aqui que método de conexão, método de proteção de senhas, forma de onboarding do acesso seguro, como que isso leva maior segurança para o ambiente dos nossos clientes, o qual nós suportamos, né, quando prestamos serviços. Ok, então o acesso seguro é para o nosso time prestar, né, ali um serviço dentro do ambiente dos nossos clientes de uma maneira mais segura e mais eficiente, igual vocês colocaram aqui. E aí tem algum spoiler, assim, os nossos clientes vão poder comprar isso mais para frente para utilizarem com os seus colaboradores também. O que vocês podem falar aí sobre algumas funcionalidades aí de uma próxima versão, aí, de uma próxima edição do Acesso Seguro? Puxando esse gancho aí da expansão, né? A gente está recebendo várias perguntas sobre isso, né? Então, eu quero usar no meu time. Então, a gente sim colocou um estudo para ser feito para expandir isso, né? Por enquanto, a gente está em fase aí de análise para uma possível liberação aí para o público em geral, né? E uma outra funcionalidade que a gente pode dizer, né? Hoje, com essa ferramenta, a gente consegue acessar os protocolos RDP, SSH, Windows e Linux, e VNC. Um servidor web eu não consigo acessar diretamente hoje, mas já nessa V2 a gente já está em desenvolvimento para poder, eu quero ter o cadastro de um firewall, só que apenas a conexão web daquele firewall. Então eu não preciso acessar um Windows para eu ir lá que você abre brechas, vamos dizer assim. Dois saltos, né? Você pode fazer um salto direto. E outra, você funila um pouco mais, porque o cara está acessando um Windows. Ele pode dar um comando para acessar uma outra máquina dentro do ambiente. Ali a gente funila e entrega apenas aquela conexão daquele servidor web, vamos dizer assim. Expandindo a parte de utilização e tipos de ativos muito diferentes que você consegue fazer a conexão direta para ele, né? A quantidade de ativos a gente... porque se a gente parar para pensar switch, storage, Delve Center e esses outros componentes, né? Hoje é tudo acesso web, né? Então facilitaria mais ainda esse dia a dia aí, né? Legal, pessoal. Bom, como vocês viram, né, o acesso seguro ele traz mais segurança e compliance no outsourcing de operações de serviço de TI. E se você quiser saber mais sobre isso, quiser entender um pouco mais, estamos à disposição. Temos um link aqui embaixo também, você pode acessar a Visual Systems, falar lá com os nossos executivos de vendas, os nossos especialistas. Tá? Big e Siqueira, obrigado por estarem aqui, obrigado aí pela
mais uma vez aí, o Big sempre está presente com a gente, obrigado pela participação aqui no VSCast. E você que esteve com a gente até agora, muito obrigado por estar conosco em mais um VSCast. E hoje falamos aqui sobre essa questão de acesso seguro e compliance em outsourcing de suporte para ambientes de tecnologia da informação. Um forte abraço e até o próximo VSCast.